Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre os sentidos da Constituição. Vamos entender um pouquinho esse tema que é bem introdutório no direito constitucional, mas que traz certos conceitos interessantes para o próprio entendimento de Constituição propriamente dito, tá? Lembrando que esse conteúdo, que eu estou passando aqui para você em formato de vídeo está disponível no nosso site destrinchandodireito.com. Eu vou deixar o link tanto na descrição como também nos comentários fixados, caso você queira verificar depois, tá bom? Lembrando que toda semana eu estou publicando artigos por lá, então fique bem à vontade para estar acompanhando o meu trabalho por lá também, beleza? Então vamos entender um pouquinho os sentidos da Constituição. Os principais são basicamente o sociológico de La Salle, o político de Smith e o jurídico de Hans Kelsen. Nós vamos começar aqui pelo sentido sociológico da Constituição. O principal pensador é o Ferdinand de La Salle, lá em 1863, e segundo esse entendimento, uma Constituição ela é definida pelos fatores reais de poder que regem a sociedade, por isso o nome sociológico. E esses fatores, eles são fatores econômicos, fatores militares, religiosos, midiáticos, enfim, são diversos exemplos que entram e englobam esses fatores reais da Constituição. Então La Salle ele vai afirmar que a Constituição em sua forma escrita não passa de uma mera folha de papel, e que assume, digamos assim, que sucumbe diante da Constituição real, que seria esses fatores reais da sociedade. Então, o sentido sociológico, ele dá uma ênfase não à Constituição escrita, folha de papel, jurídica e normativa, enfim, mas sim à Constituição real, que possui fatores de poder que regem a sociedade e que as conduzem. Então, cabe à Constituição, nesse sentido sociológico, apenas documentar os valores que dominam a sociedade, tá bom? Que esses fatores reais. Então, o papel da Constituição seria apenas documentar esses valores, esses fatores reais. E La Salle até diz o seguinte: a Constituição seria a soma de fatores reais de poder que atuam naquele país. E a força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição são, de certa forma, independentes. Tá? Então surgem duas constituições de acordo com o pensamento aí de La Salle. Nós temos a Constituição real e a Constituição jurídica, que devem ser, digamos assim, interpretadas e estudadas de maneira autônoma. A Constituição jurídica ela não corresponde àquilo que se pretende de uma Constituição, pois está pautada na utopia do dever ser, beleza? Já a Constituição real, para La Salle, representa justamente o que se pode esperar de uma lei fundamental. Então, ela realmente corresponde à realidade social, tendo um impacto na vida das pessoas e uma situação no plano do ser e jamais do plano do dever ser. Ok? Então a Constituição representa a soma dos fatores reais de poder de uma determinada sociedade, sob pena de se tornar uma mera folha de papel, sem efetividade social. Tá? Então esse seria aí o sentido sociológico da Constituição. Beleza? Indo agora para o sentido político, o principal pensador, digamos assim, desse sentido político é justamente Carl Schmitt, que escreveu a sua teoria da Constituição no século XX, no ano de 1928, tá? Tô com minha colinha aqui do lado. E entre várias concepções da Constituição, Smith ele escreve que a mais adequada é a concepção política, que versa sobre justamente as decisões políticas fundamentais de um povo. Ou seja, nós estamos aí diante do poder constituinte. Então, para esse pensador, a Constituição ela é decisão. E Carl Schmitt dizia que se a Constituição refletir a decisão do titular, ela será válida, ainda que as suas normas sejam, no caso, injustas, tá? Então, essa decisão nada mais é do que um ato político, tá? Por isso que seria o sentido político da Constituição. E ele ainda faz uma diferenciação entre a Constituição e as leis constitucionais, tá? A Constituição são normas que tratam de organização do Estado, limitação do poder, direitos e garantias fundamentais, entre outros exemplos. E as leis constitucionais são as normas que tratam de assuntos não essencialmente constitucionais. Então, para ele, a Constituição deveria ser entendida, na verdade, como um conjunto de normas, seja essas normas escritas ou não escritas, que resumem, que sintetizam exclusivamente as decisões políticas fundamentais
de um povo. Então, esse seria basicamente o sentido político da Constituição. Indo agora para o sentido jurídico, que é um dos mais conhecidos também, nós temos aí Hans Kelsen, tá? Que é o principal aí autor que trouxe esse sentido jurídico, principalmente na sua obra mais famosa, né, que é a Teoria Pura do Direito, em 1961. E ele entendia que a Constituição é uma norma jurídica prescritiva de dever que vincula tanto o Estado como a sociedade. É muito notório aqui que a ênfase é na parte jurídica, né? Existe até outro pensador que fala em um sentimento, né, uma vontade de Constituição que devemos ter, ainda que eventualmente ela seja descumprida. A Constituição tem que estar lá, é algo jurídico, é algo que tem que ser o direcionamento de uma sociedade. Então, o que interessa aqui é o documento constitucional e a forma como este documento vai prescrever uma série de possibilidades tanto para o Estado como para a sociedade, né, organizando de fato o Estado e estabelecendo direitos fundamentais de forma vinculante. Tá? Então Hans Kelsen dizia que a Constituição é norma pura. E a Constituição é a norma fundamental do Estado, pois ela dá validade a todo o ordenamento jurídico. Né? Então Kelsen, pela obra A Teoria Pura do Direito, dizia que a Constituição é um puro dever ser. E até por esse motivo que a Constituição não deveria levar em consideração o caráter político, sociológico, filosófico, entre outros, sendo que isso não seria uma relação, não teria, na verdade, uma relação com o direito. Então, a partir do momento que houve esse desmembramento, né, essa desvinculação da ciência jurídica de valores morais, sociológicos e políticos, Kelsen desenvolveu dois sentidos para a Constituição. O primeiro é o sentido lógico-jurídico, que a Constituição é a norma fundamental hipotética, que ela serve como um fundamento de validade da Constituição, jurídico positivo. Então só há uma norma trazida pela norma fundamental, né? Enfim, obedeçam à Constituição e pronto. Sabe? E o outro seria o sentido jurídico positivo, que são as normas previstas no texto constitucional e que devem ser obedecidas por conta da Constituição lógico-jurídica, tá? Então, uma coisa interliga a outra. Enfim, pessoal, se for ter que falar aqui mais detalhes sobre esse pensamento jurídico de Kelsen, teria que ser horas e horas aqui e teria que ser feito um vídeo bem específico sobre o tema, mas a minha ideia aqui é trazer os principais sentidos da Constituição, que seria o sentido sociológico de La Salle, o sentido político de Smith e o sentido jurídico de Hans Kelsen. Teria outro sentido que é bem interessante mencionar também, que é o sentido cultural. Essa concepção é trazida até em algumas doutrinas. Essa concepção culturalista da Constituição surgiu ali em 1986, né? Eu não estou me recordando muito bem o autor, mas como se fosse uma representatividade de um fator cultural, né? Que disciplina as relações e os direitos fundamentais relativos à própria cultura, né? Então a Constituição seria o produto da cultura. E as três concepções que eu apresentei, né, a sociológica, a política e a jurídica, elas devem estar trabalhando de forma complementar, uma vez que a Constituição possui fundamentos distintos, condensados, exprimidos em fatores reais de poder, em decisões políticas e em normas jurídicas que devem ser vinculantes, né? Então eles têm que haver um complemento para que exista esse sentido cultural, né? Esse outro pensamento que faz querendo ou não, essa junção desses outros sentidos que eu trouxe no decorrer desse vídeo, tá? Bom, pessoal, é basicamente isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu espero que tenha esclarecido de alguma forma os sentidos da Constituição. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Se quiser acrescentar algo, pode deixar também. Fique à vontade para comentar. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!